Olá, um golpista foi preso depois de usar documentos falsos para alugar apartamentos em Santa Catarina. Ele chegou a falsificar documentos de jogador de futebol e até do filho de um governador. Os detalhes logo mais com imagens exclusivas. E Operação combate descaminho de vinhos argentinos em Dionísio Cerqueira. A instalação de estacionamentos na capital vai ser assunto de uma audiência pública nesta semana. Tem ainda os detalhes de uma operação para coibir violência doméstica, a Operação Maria da Penha. Eu sou Gabriela Milanese e esse é o SC Acontece, que começa agora para toda Santa Catarina. E durante o Jornal da Band, na noite de ontem, o jornalista Eduardo abordou um tema importante que mexeu com o noticiário na semana passada: a operação de busca e apreensão em bens de vários empresários pela participação em um grupo de aplicativo de mensagens. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes e estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais, um ministro justiceiro? Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Editorial do Grupo Bandeirantes pelo jornalista Eduardo Oineg. E olha só, a gente vai mudar de assunto para falar de um golpista que foi preso pela Polícia Civil hoje pela manhã na capital. Ele era procurado por alugar imóveis de alto padrão com documentos falsos de pessoas até que já estavam mortas. A nossa equipe acompanhou tudo com exclusividade e a ação da polícia aconteceu na manhã de hoje. Vamos acompanhar. Imóveis de alto padrão e uma vida boa sem gastar um centavo. O que parece roteiro de filme aconteceu na vida real. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu hoje Eberson Júnior, um estelionatário de Goiás que se passava por outras pessoas para alugar apartamentos em Florianópolis. Então, como ele apresentava esses documentos nas imobiliárias, o CPF eram CPFs bons, com bom score, então ninguém desconfiava e ele conseguia alocar. Quando passava o primeiro e segundo mês que ele não pagava o aluguel, ele saía do imóvel, subtraía tudo que estava no imóvel, vendia e ia para outros locais. Audacioso, Eberson falsificou diversos documentos. Um deles com o nome do ex-jogador do Figueirense, Renan Mota. Outro com os dados do filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado Filho, que morreu no dia 3 de julho deste ano. Eberson continuava usando os documentos falsificados de Ronaldo para alugar apartamentos mesmo depois da morte. E não para por aí. O bilionário mais jovem do Brasil também entrou para a lista. Com o preso, foi encontrada uma CNH no nome de Pedro de Godoy Bueno.
E para fabricar esses documentos falsos, o homem tinha a ajuda de um comparsa do Rio de Janeiro, que demorava uma média de 20 minutos para entregar um novo documento falso. Ele cobrava R$100 quando o documento era virtual e R$600 para entregar um documento falso na forma física. A companheira dele, que também praticou um delito junto com ele, ela falsificou uma CNH e falsificou um contra-cheque como sendo uma servidora do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Também foi presa hoje na operação e também vai responder pelo crime de estelionato e falsidade ideológica. Para a surpresa da Polícia Civil, a identidade com o nome correto de Eberson Júnior constava no sistema como policial militar. Mais uma mentira do golpista. A companheira dele também está envolvida nos crimes. Além de uma identidade falsa, ela forjou um demonstrativo de pagamento para fingir ser funcionária do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Essa operação de hoje foi exitosa. Nós cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência deles e também foi expedido um mandado de prisão preventiva. Foi conseguido bem rápido. A gente tem que também agradecer ao Poder Judiciário e ao Ministério Público pela parceria com a Polícia Civil nesse caso. Belo trabalho da Polícia Civil. E a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação de combate ao descaminho de vinhos argentinos em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste do estado. De acordo com as investigações, um casal que morava em Barracão, no Paraná, ligado a vinotecas de Bernardo de Irigoyen, na Argentina, intermediava o fornecimento de vinhos do país vizinho com a logística do transporte. As mercadorias eram entregues para 2 grupos que atuam em Francisco Beltrão, no Paraná. Aqui em Barracão estão sendo visitados 2 endereços. Um deles é da pessoa que é tido como um grande fornecedor, tendo envolvimento com as vinotecas do lado argentino, inclusive, estando ele, neste momento, preso em território argentino, acusado de envolvimento com um homicídio recente naquele país, justamente por envolvimento com problemas de vinhos. Em Francisco Beltrão, um dos alvos já sofreu 2 prisões em razão de depósito que ele mantinha desse tipo de produto. Um outro alvo tem um histórico extenso de envolvimento com isso, e o outro é um receptador desse tipo de carga. Participaram da ação 25 policiais federais e fiscais da Receita Federal. Os envolvidos vão responder pelos crimes de descaminho e organização criminosa. E a instalação de estacionamentos na capital vai ser assunto de uma audiência pública nesta semana. Quem traz mais detalhes para a gente é a Júlia Matos, que está aqui em Florianópolis. Júlia, conta para a gente o que vai mudar com a situação dos estacionamentos. Vai ter audiência pública, né? Olá, Gabriela. Boa tarde para você que acompanha o SC Acontece. Sim, vai ter audiência pública e ela vai apresentar aí um novo modelo de estacionamento rotativo aqui em Florianópolis. Ela vai acontecer amanhã no Centro de Educação Continuada aqui no centro, às 6 horas da noite. Ela vai reunir, então, o poder público, né? A gente vai ter aí Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, a gente vai ter o Programa de Políticas Público-Privadas e Parcerias Público-Privadas, perdão. A gente vai ter população e vai fazer essa discussão sobre essas zonas aqui de estacionamento aqui em Florianópolis, né? Além disso, vai ser discutido também a implementação de zona azul e a forma de gestão das tarifas, de como que é cobrado esses espaços. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui comigo o secretário adjunto de Mobilidade, Ivan Couto. Ivan, vou começar te perguntando sobre o que seria esse novo modelo, né? Como que ele vai funcionar? Na verdade, a PMI ela é um modelo de processo licitatório onde existe uma inversão, né? Uma empresa ela apresenta um projeto e esse projeto ele é analisado pelos técnicos da prefeitura. Existe essa etapa que é uma etapa obrigatória da audiência pública, onde a população também pode apresentar as suas sugestões. Depois disso, a gente faz toda a modelagem de acordo com aquilo que os técnicos, a população apresentou e a própria empresa, constitui um edital e aí antes da publicação desse edital a gente encaminha para o Tribunal de Contas para que eles façam a análise desse documento. Não havendo nenhum reparo com relação ao documento apresentado ao Tribunal de Contas, a gente já pode publicar o edital. Desse edital qualquer empresa pode participar. Então amanhã o que a gente vai fazer é justamente a empresa que propôs o projeto vai fazer a sua apresentação e aí a população vai poder entender como é que é o modelo proposto, que integra não apenas as áreas públicas nas vias, que são essas que a população está acostumada, mas também alguns outros espaços que inclusive pode ser um espaço que vai congregar tanto a estrutura do estacionamento
com o próprio transporte coletivo, tendo bolsões que terão essa conexão com o transporte coletivo, justamente para que a gente possa ter mais espaço e mais oportunidade de estacionamento em alguns lugares que às vezes tem essa necessidade. Então vai ser apresentado, a população vai poder acompanhar e sugerir algumas alternativas também, e aí depois disso a gente monta o pacote que é encaminhado para o Tribunal de Contas para depois disso fazer a publicação, e aí a gente espera que até o final do ano a gente já possa publicar o edital para que esse processo seja aberto. Já tem algo em vista, secretário? O que pode vir a mudar? Tem alguma situação, algo que esteja assim no centro da discussão nesse momento? Eu acho que essa questão da integração, né? A gente não apenas falando de vias públicas, que é aquilo que as pessoas estão acostumadas quando se fala em zona azul, mas também essa integração do transporte coletivo com esses bolsões de estacionamento. Nós temos bolsões de estacionamento como o da Joaquina, a ideia de encontrar um espaço público também do município de Florianópolis para que a gente possa ter alternativas para a Avenida das Rendeiras, outras áreas que a gente sabe que tem centros gastronômicos como Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, e todas essas criando alternativas para que a gente justamente possa ter essa integração de áreas de estacionamento com o transporte coletivo, criando essas conexões. Certo. Para essa integração, já há alguma ideia, algo que já esteja colocado para frente, não? Sim, isso vai ser apresentado amanhã pela empresa, onde a gente tem sim algumas alternativas. Nós temos hoje alguns locais que integram e faz com que a população acabe buscando esses espaços do município, e amanhã vai ser apresentado na audiência pública. Isso ainda passa, não existe um pacote fechado, isso ainda passa por toda uma análise dos técnicos da Secretaria de Mobilidade. A Prefeitura vai trabalhar ainda nesse modelo para que a gente possa criar um melhor projeto para poder ser apresentado para o tribunal e depois a publicação disso. Então a população podendo inclusive participar de toda a elaboração desse projeto, que vai ser uma alternativa de estacionamento no município, que integra, né? A gente sabe da necessidade da rotatividade do estacionamento para garantia do comércio, as pessoas que precisam ter espaço quando consulta médica, então tem que ter a garantia do estacionamento rotativo. Certo, obrigada, secretário. Então, Gabriela, amanhã vai ter audiência pública no Centro de Educação Continuada aqui no centro, às 6 horas da noite. É importante lembrar também que existe a consulta pública pela internet. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Assunto importante para ser discutido aqui em Florianópolis, essa questão dos estacionamentos. Acessibilidade para todos. A frase é muito bonita, né? Mas na prática ainda temos um longo caminho a trilhar. E o começo pode estar na escola. Na capital, um núcleo de educação infantil está dando um passo importante: o ensino de Libras para crianças de 3 a 6 anos. Hoje, falar por sinais não é um empecilho para Rui, que teve o primeiro contato com Libras aos 9 anos de idade. Foi o pontapé inicial para a melhor interação com o mundo, além do desejo de se tornar professor, para um menino que já nasceu surdo. Eu comecei contato com a língua de sinais com 9 anos numa escola, convivendo com crianças, ouvintes, e veio uma menina surda, né? Tive esse primeiro contato com essa menina e a gente ficou muito próximo e a nossa comunicação fluiu. Eu acabei absorvendo muito do aprendizado dela. Desde o início do ano letivo, Rui ensina Libras para as crianças de até 4 anos de idade no Núcleo de Educação Infantil Municipal Doralice Maria Dias. E as formas de ensinar são as mais criativas. Primeiro, eu faço um planejamento, arrumo algumas estratégias, recorto material. Por exemplo, a gente viu as frutas, né? Eu procuro imagens, recursos visuais para que eles possam facilitar e ter isso como referência. E depois a gente vai para a parte do ensino, do estímulo, para que eles tenham essa aquisição e essa troca até adquirir a fluência. O sonho de ser professor hoje é realidade e se reflete nas mãos das crianças. Tem que fazer as duas partes. Tu lembra o que é esse sinal aqui? Tu lembra o que é esse aqui? A cor vermelha. Essa abordagem inclusiva só foi possível depois da pandemia, quando a necessidade de renovação da instituição e adaptação dos profissionais aumentou. O desejo, sim, era de ter lousas digitais para a escola, para trabalhar também a questão do letramento digital,
né, que nós temos o letramento digital, letramento matemático. Enfim, já faz parte da rotina das crianças. Elas têm um domínio muito grande das tecnologias, essas que as famílias têm celular, algumas delas tablet. E formação para os profissionais, porque com o boom da pandemia, a gente percebeu o quanto nós estamos defasados. O que começou com o pedido de lousas digitais, terminou na implantação de novos métodos de aprendizagem, o NEIM do futuro. Aulas de Libras entraram para o currículo escolar e hoje fazem parte do dia a dia das crianças, dentro das salas de aula, no parquinho e até aqui no refeitório, na hora do lanche. Isso é uma prioridade, nós sermos referências, essa troca que acontece dentro da língua de sinais, esse contato com uma pessoa surda é bem importante, porque a língua de sinais é como se fosse uma flor, né? Ela está desabrochando no mundo e a gente precisa incentivar isso. O NEIM está localizado entre as comunidades Morro do Mosquito, Papaquara e Vila União e recebe alunos de vários outros bairros. O projeto também conta com iniciativas na área tecnológica e de sustentabilidade. E apesar de fazer referência ao futuro, a beleza da educação acontece no presente. É no dia a dia que a gente vai percebendo, vai vendo naquilo que a gente pode melhorar, naquilo que a gente pode avançar, porque o futuro é daqui 10 minutos, né? A gente não pode prever, a gente precisa vivenciar o presente, né? A quarta-feira amanheceu com temperaturas mais agradáveis do que ontem e segunda, não é? Principalmente na Serra e no Oeste. Negativas só em Bom Jardim da Serra, onde marcou hoje -1. Já na faixa litorânea, Grande Florianópolis, vamos mostrar aqui o mapa, e também onde no Vale e no Norte, onde tivemos aqueles chuviscos logo cedo, por conta da circulação marítima, o dia fica bastante nebuloso, viu, nessas regiões. O Sul, Serra e Oeste, o sol vai marcar presença com poucas nuvens. E assim as temperaturas elas se elevam agora na parte da tarde. Isso por conta da perda de força da massa de ar frio que chegou no último final de semana. Inclusive, a gente tem aqui já algumas das nossas máximas para hoje. Então, vão passar aí de 20 graus em algumas regiões já. Em Florianópolis, apesar da nebulosidade, a gente fica na casa dos 20 graus. Na região sul, em Criciúma, também vamos ter bastante nuvens, por lá 21 graus. Bom Jardim da Serra, que amanheceu negativo hoje, por lá podemos chegar até 19 graus. Em Chapecó, no oeste, também 22 graus. Blumenau, 21 graus. E Mafra, também lá no norte, onde há mais nebulosidade, a gente tem 19 graus. O primeiro dia do mês de setembro, então, começa ensolarado e tem a aproximação de uma frente fria que começa a mudar as condições do tempo mais para o fim do dia aí no oeste. Então, devemos ter um aumento de nuvens, inclusive riscos de pancadas de chuvas e temporais na região. Por lá, as temperaturas podem chegar a 29 graus, inclusive no oeste, 29 graus com mínimas de 8. Já sobe um pouquinho do que nós vinhamos tendo, né? Na Serra, temos mínimas de 2 e máximas que podem chegar também a 21 graus. No Sul, mínimas de 9, com máximas que chegam a 23 graus. Quando a gente fala do Norte, do Vale e do Itajaí, a gente tem sol, mas mantém essa condição de nuvens por lá. As temperaturas, olha só, elas também sobem um pouquinho, né? Então, no norte temos mínimas de 6 graus e máximas de 23. No vale, mínimas de 9 com máximas de 24. E no litoral, mínimas de 7 com máximas de 23 graus. Essas mudanças no tempo, a gente precisa ficar muito atentos e ter alguns cuidados bem importantes. Por isso, a gente vai trazer uma falinha do Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que ele traz orientações muito importantes para a gente. Dá uma olhadinha. Os cuidados fundamentais são, primeiro, uma boa hidratação. Hidratar não é só em temperaturas elevadas, ela é importante, tanto no frio extremo como no calor. Vestes adequadas, a mesma coisa, durante a temperatura baixa, roupas adequadas para não haver perda de calor e não termos o que chamamos de hipotermia, que é baixa temperatura corporal. E, na temperatura elevada, roupas para que a gente não perca muita água durante o dia. E a terceira coisa é fazer atividades físicas, mas de uma maneira regular, leve, sem excesso, tanto no calor como no frio. E um outro fator importante é a alimentação. A alimentação tem que ser mantida adequadamente, cada 3 horas é orientado, alimentações leves. No inverno, procurar tomar ou comer alimentos mais quentes que possam ajudar a aquecer o corpo. E no verão, alimentos mais frios que possam
não aumentar tanta temperatura corporal como alimentos de temperatura elevada. Bom, são alguns recadinhos, né? Vocês viram aí, anotaram? Importante se hidratar, importante se alimentar bem e também usar as roupas adequadas para cada uma desses momentos da estação, né? A gente está ainda no inverno, né, Gabriela? Mas a gente tem muita inconstância nas temperaturas, por isso todo esse cuidado é importante. E olha, eu já adianto que vem mudança para sexta-feira, então é bem importante mesmo seguir as dicas do doutor, viu? Tá certo, Grazi. Muito obrigada pelas dicas e pela previsão do tempo. A gente segue agora falando que em Joinville, no norte do estado, mais de 750 empresas são atendidas todo mês no Espaço do Empreendedor. O serviço foi inaugurado no começo do ano. O espaço foi criado para facilitar a abertura de empresas, tirar dúvidas do empreendedor e ajudar os empresários com os problemas relacionados à burocracia. Além das orientações, o local oferece uma agenda de cursos e oficinas relacionados ao marketing, à administração financeira e ao gerenciamento de negócios. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com o SEBRAE, e funciona no Centro de Atendimento ao Cidadão, no bairro América. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o Senado aprovou uma proposta que acaba com o chamado rol taxativo dos planos de saúde. Entenda agora na reportagem. Pela proposta, os planos de saúde vão ter que pagar pelos tratamentos dos segurados, mesmo que os procedimentos não estejam incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O projeto vai beneficiar pessoas como a mãe do Ed, que tratava um câncer quando teve pedidos negados pelo plano de saúde. Nesse período, a gente teve que usar laboratório de exame de sangue, de raio-x, de diversos. E muitas vezes negava, eu tinha que ligar na hora no convênio para liberar. Era para ela ter operado ano passado, o convênio atrasou bastante. O texto aprovado no Senado prevê a cobertura dos planos de saúde nos casos do tratamento ser comprovadamente eficaz ou ainda por recomendação da Comissão de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde ou outro órgão internacional. O projeto aguarda agora pela sanção presidencial. Especialistas acreditam que, se aprovada, a mudança vai ser benéfica, pois o consumidor não vai mais ter que esperar pela aprovação dos procedimentos por parte da agência e também passaria a ter a ampliação na cobertura. Aqueles tratamentos que não estão no rol são tratamentos, às vezes, novos, né, ou medicamentos que também são, de alguma forma, mais inovadores. Os consumidores vão poder ter essa cobertura do plano de saúde. Se o plano, porventura, não vier a cobrir, a mudança legislativa garante agora os consumidores novamente poderem buscar o Poder Judiciário, aí, às vezes até num pedido antecipatório, para obter esse tratamento, esse procedimento. Já os representantes dos planos de saúde temem que os gastos extras sejam repassados aos usuários. Na forma como ele foi redigido, ele força a cobertura de terapias, procedimentos e medicamentos que não foram incorporados a nenhum sistema de saúde no mundo inteiro. Na nossa avaliação, esse projeto traz riscos à saúde da população e pode afetar a sustentabilidade dos planos de saúde no médio e longo prazo. E a Polícia Militar de Santa Catarina está participando da segunda edição da Operação Maria da Penha, que também tem o apoio da Polícia Civil, né? Para intensificar os atendimentos a vítimas de violência contra a mulher. Para falar um pouco sobre esse projeto, que tem abrangência nacional, a gente recebe a Tenente Coronel Naíma, da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Essa ação começou nessa semana, né, Coronel? Explica pra gente o que está sendo feito na prática para auxiliar essas mulheres. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, vamos lá. Esse programa, na realidade, é uma operação a nível nacional que foi startada, né, e orquestrada pelo Ministério da Justiça, envolve todos os estados do Brasil. Então, concomitantemente, todos os estados do Brasil, nesse exato momento, estão atuando no combate à violência doméstica. Então, começou na segunda-feira, vai até o dia 27 do mês que vem, e aqui em Santa Catarina a gente está atuando juntamente com a Polícia Civil. Então, nós estamos intensificando tanto as ações preventivas quanto repressivas à violência doméstica. E aqui em Santa Catarina, né, Coronel, ainda tem a Rede Catarina, que além de todas as ações que são a nível nacional, tem um plus, né, uma diferença. O que é a Rede Catarina para o pessoal de casa entender e qual é a diferença que ela traz para as mulheres vítimas de violência? Então, vamos lá. O Rede Catarina
é um programa, né, do Estado de Santa Catarina, da Polícia Militar de Santa Catarina, que iniciou-se há 5 anos atrás e startou lá em Chapecó. Esse programa ele abrange várias ações. A primeira delas é uma guarnição especializada ao atendimento a ocorrências de violência doméstica e a vítimas de violência doméstica. Então, quando a mulher é vítima de violência doméstica e ela parte para o judiciário, lá no judiciário, o juiz estabelece uma medida preventiva, né, para que essa vítima ela não venha a ser novamente uma vítima, né? E nesse momento, o juiz oferece a essa vítima se ela quer participar do programa Rede Catarina. A partir desse momento, o nome dela está dentro do hall de mulheres atendidas e assistidas, e ela vai ser visitada com frequência, e é também dado acesso para ela ao botão do pânico. O que é o botão do pânico? A gente tem uma plataforma que se chama o PMSC Cidadão, que qualquer cidadão catarinense pode ter acesso à Polícia Militar e aos seus programas. É um aplicativo, PMSC Cidadão. E aí, nesse aplicativo, as vítimas de violência doméstica, elas têm direito ao botão do pânico. Quando elas se sentem ameaçadas, elas podem acionar esse botão e automaticamente o Copom mais próximo, onde ela estiver, vai ser acionado e aquela ocorrência se torna prioritária. E aí nós vamos ao atendimento dela para verificar se ela está em situação de perigo, né? Hoje, em Santa Catarina, a gente teve mais de 500 acionamentos do botão do pânico e com esses acionamentos geraram em torno de mais de 500 prisões em flagrantes. Olha só, números importantes de a gente falar, né? Coronel, a gente sabe que existe a medida protetiva, que é quando a polícia determina que o agressor fique a uma determinada distância dessa vítima, né? É claro que isso afasta as chances de feminicídio, mas em algumas situações, esse agressor, ele é reincidente também, né? Ele volta, mesmo com a medida protetiva, e comete um novo crime. Vocês estão fazendo ações também para que esse agressor não repita esse crime? Então, dentro do Rede Catarina, que como é um programa, nós temos várias ações. Entre elas, uma das ações sim, cientificar e orientar o agressor. A gente entendeu e percebeu com essas ações que o número de reincidência diminuiu bastante. Então, a partir do momento que a vítima de violência doméstica entra para o programa, né, o juiz determinou essa medida protetiva de distanciamento, etc. e tal, ela é assistida pela Polícia Militar e o agressor é orientado através de palestras, inclusive com acompanhamento da OAB, do Ministério Público, do Judiciário, do CRAS e do CREA. A gente percebeu que o número de reincidência diminuiu bastante depois de a gente começar a tomar essas ações junto aos agressores. Importante. Antes da gente encerrar, então, a gente, é claro, vai acompanhar esse trabalho durante todo esse mês, mas eu quero pedir para que a senhora o canal de telefone, pelo aplicativo, para que as mulheres nessa situação, e a gente relembra não só violência física, mas também violência psicológica, violência patrimonial, para que elas possam entrar em contato com a polícia. Como faz? 190. Nosso canal prioritário de comunicação é 190. Que toda mulher que esteja sendo vítima de violência nos procure, que nós estaremos prontos para atendê-la. Tá certo. Muito obrigada, Coronel Naíma, pelas informações aqui no SC Acontece. Gratidão. E olha só, você já ouviu falar em truta? Um peixe de água doce típico da Serra Catarinense. Neste momento ocorre o lançamento oficial da 6ª edição do FENATruta, o Festival Nacional da Truta, que acontece em Urubici e Bom Retiro. A Associação do Trade Turístico da região, a Pousa Serra, retoma as atividades do FENATruta depois da pandemia. E os turistas já podem aproveitar para visitar as cidades, conhecer os restaurantes e pousadas da região nesses dias mais frios. O festival segue até o dia 2 de outubro. Tem tempo para comer truta, viu, gente? Claro que também é uma excelente oportunidade para movimentar a economia local. E para quem espera pelas restituições do imposto de renda, hoje a Receita Federal libera o 4º lote de restituição. Quase 4,5 milhões de contribuintes vão ter direito a receber os valores que serão depositados diretamente na conta bancária informada lá na declaração. A consulta sobre o valor
pode ser feita no site ou aplicativo da Receita Federal. Caso o contribuinte não receba a liberação da declaração, é preciso acessar a página da Receita e verificar lá se ainda há pendências que o impeçam o pagamento da restituição. E lembrando que as reportagens da edição de hoje estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br ou através do código QR que está disponível na sua tela. Dá para acessar direto do navegador, do celular, do tablet ou então pelo QR Code. Todas as reportagens de hoje estão lá, viu? Amanhã a gente se encontra no mesmo horário, 12h20. Lembrando que a gente está em horário novo por causa do horário eleitoral. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau!